Bom, fechando esse assunto, eu quero ouvir Leandro Rezende, começando com Leandro, sobre bastidores ainda do que aconteceu ontem à noite. Falamos aqui, Leandro, muito sobre o que viria em relação ao jantar que estava sendo organizado pelo Valdemar Costa Neto, com expectativa confirmada ontem da presença do presidente Jair Bolsonaro. Quero te ouvir sobre o clima desse jantar e também sobre a PEC, se a PEC, aliás, entrou em discussão ontem à noite pelos senadores e deputados que estavam presentes. Tainá, boa tarde para você, para o Naca, para a Thaís, que daqui a pouco chega, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Esse jantar, né, foi organizado ali pelo PL, muito mais num clima de confraternização de final de ano do que efetiva discussão política. Pelo menos os deputados e senadores com quem eu falei me relataram isso. O presidente Jair Bolsonaro esteve lá, ele passou mais ou menos 1 hora no local onde foi realizado esse jantar. Tinha um mestre de cerimônia que anunciou a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ele não discursou, ouviu ali os gritos, né, dos deputados e senadores, mito, mito, agradeceu, mas ficou mais na dele, né? Não teve muita interação para fora da mesa na qual ele estava sentado. E aí perguntei, obviamente, né, para os deputados, para os senadores, assessores que estavam lá, suplentes. Tinha uma galera grande do PL nesse restaurante, nesse evento do Valdemar Costa Neto. Perguntei, olha, e PEC, né? E a PEC da transição? O PL já tem alguma estratégia montada para discutir esse assunto? E a avaliação que eu colhi é de que eles não avançaram muito no debate sobre isso, que foi muito mais um jantar para apresentar os deputados e senadores novos, né, do PL, gente que não tinha mandato antes, que vai ter agora, explicar um pouco como é que vai ser a dinâmica do funcionamento da bancada, mais ou menos nos moldes da reunião que eles tiveram na Câmara algumas semanas atrás. Ouvi de um deputado que foi um clima ali de confraternização, de festa de fim de ano e que o assunto política ficou um pouco de fora. Mas agora de tarde, né, já durante o Visão, eu tive um indicativo interessante de como o PL deve se comportar, pelo menos no Senado, sobre essa proposta. O Progressistas divulgou uma nota dizendo que apoia a PEC e que topa que os efeitos da PEC valham por 1 ano e que topa, evidentemente, a concessão do Auxílio Brasil, Bolsa Família de R$600 ao longo de 2023. É por aí que o PL deve seguir, é essa posição que deve ser tirada pela bancada. O que vai um pouco, né, do que a gente tem falado ao longo da semana, de que esse texto apresentado pelo Marcelo Castro no finalzinho da segunda-feira, no começo da noite de segunda-feira, ele vai ser um texto que vai ser discutido, adaptado pelos senadores ali durante o debate, né? Então, o indicativo que eu recebi há pouco é de que o PL e o PP devem ter uma posição bastante semelhante sobre essa PEC da transição. Tá? Ótimo, eu estou até tentando pegar, porque eu vi também na página do Twitter do Ricardo Barros mais cedo, não é, indicando qual é a posição do PP, que é o partido do Arthur Lira, né, que teve conversa hoje cedo com o presidente eleito. A gente está com o tweet aqui, eu vou mandar para o Igor, daqui a pouco a gente espelha, porque a informação que o Leandro Rezende está trazendo, gente, é de que, então, o PP já deu um direcionamento do que deve do que deve tolerar dentro dessa PEC que está sendo discutida, e a indicação é de que o PL do presidente Jair Bolsonaro vá no mesmo caminho, então, numa convergência com o entendimento já esclarecido pelo Progressistas. Naca, eu quero te ouvir também sobre mercado e sobre as reações hoje, como é que anda o mercado primeiro, né? Depois desses 3 dias de discussão da PEC ser destravada com a presença do presidente eleito em Brasília e da exposição do possível futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à política. Tainá, boa tarde a você, ao Leandro. Estou sem o áudio primeiro, do Naca. sobre a discussão da PEC, é muito clara a percepção entre os agentes econômicos de que haverá sim uma desidratação e esse movimento político de mais partidos, grupos ali se alinhando, indicando apoio ao texto, corroboram essa percepção de que a gente vai ter uma concordância ali no Congresso e com valores e prazo menor. O mundo financeiro, o mundo econômico se agarra a essa perspectiva. E é interessante porque a discussão que a gente tem ouvido no CCBB sobre questões econômicas têm sido um pouco mais propositivas, um pouco mais construtivas do que a gente tinha, por exemplo, até a semana passada. Hoje, Nelson Barbosa, que é um dos nomes
da equipe de transição, né, da área econômica, ex-ministro da Fazenda, mencionou que 70 bilhões de reais é um valor baixo, porque há grupos ali no Congresso que defendem umas cifras mais parecidas com 70, abaixo de 100, mas ele faz uma ressalva importante, que as receitas do orçamento de 2023 parecem estar subestimadas, ou seja, a capacidade do governo de arrecadar impostos talvez seja maior do que aquela preliminarmente citada, descrita no orçamento. Isso é uma boa notícia, porque você precisaria de fazer menos dívida, por exemplo, para bancar todos os gastos, estejam ele fora ou dentro do teto. Então, você começa a ouvir alguma sinalização ali de preocupação com as contas públicas, de sinalização mais liberal, um pouco mais contida com relação aos gastos. E ele também disse, Nelson Barbosa, hoje, que ainda não há uma decisão sobre a reoneração dos combustíveis, ou seja, aquela redução dos impostos que termina no último dia de dezembro. E o que será feito? Será que os impostos vão voltar a ser cobrados no caso dos combustíveis? E ele indica que essa decisão esse tema vai ser debatido ao longo das próximas semanas e uma decisão sobre isso pode vir. Então a gente começa a ter uma indicação também do grupo de transição sobre arrecadar dinheiro, arrecadar mais recursos, o que é bom do ponto de vista financeiro e das contas públicas. E o mercado financeiro tem reagido de maneira positiva. Agora o dólar cai mais de 1%, a Bolsa opera com uma ligeira alta, também por causa dos Estados Unidos, onde Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, foi muito claro e disse que na próxima reunião de dezembro o juro deve subir com um ritmo menos intenso lá nos Estados Unidos. Tainá. Obrigada, Naka. Leandro, daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Para a gente tratar de outros assuntos.